Servir a Deus não exclui o sofrimento. E talvez esta seja uma das coisas mais difíceis de entendermos. Hoje mesmo, agora há pouco, eu estava conversando com uma irmã via telefone e conversando sobre um parente dela que está sofrendo, que está com uma doença. E ela me dizia como essa pessoa é uma boa pessoa, uma pessoa ativa, uma pessoa que sempre fez de tudo. E que é difícil entender, né, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. É difícil entender. Na verdade, é difícil entender todo e qualquer sofrimento quando falamos que Deus é bom. Então acontecem tragédias, acidentes, coisas ruins, mas como essas coisas acontecem num mundo governado pelo nosso bom Pai, pelo nosso bom Deus? Coisas ruins, mesmo assim, acontecem. E ser servo de Deus não nos exclui do sofrimento. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que é bem declarado o contrário dessa nossa mentalidade popular, né? De que as pessoas boas deveriam ser livres do sofrimento. Nós vemos Deus chamando filhos para servirem, falando, vocês vão sofrer. E talvez a maior notoriedade disso, né, onde fique mais claro isso, é quando Deus chama o apóstolo Paulo lá no caminho de Damasco, cego, e manda Ananias falar com ele para recobrar a visão. E Ananias fala para ele assim que o Senhor disse que importa muito ainda que Paulo sofra pelo amor do nome do Senhor. E nós estamos lendo a vida de Paulo no livro de Atos, né, na sequência trazida pela Bíblia 365, nós já estamos aqui nos capítulos 22 e 23 do livro de Atos. E nesse trecho o apóstolo Paulo está em Jerusalém, falando do Evangelho, dando testemunho de Jesus, mas sofrendo por isso uma grande perseguição dos judeus que já pediram para ele fazer rituais judaicos para ver se o povo aceita, que já declararam que ele é perturbador da ordem, já causaram tumulto querendo prendê-lo, agora estão ouvindo, né, porque ele fala com o oficial que vai prendê-lo e aí tem o direito de falar para o povo. Ele começa a dar o testemunho dele, contando que estava indo para Damasco, contando que o Senhor falou com ele, que o Senhor se revelou a ele, que ele ficou cego, que depois o Senhor deu a visão e que ele entendeu quem era Jesus. E que naquela época ele tinha até vindo para Jerusalém, mas o Senhor falou para ele ir embora porque o povo de Jerusalém não ia aceitá-lo, então ele foi para os gentios. E nessa hora o povo de Jerusalém pega fogo e aí quer matá-lo de toda forma. O comandante manda que ele seja açoitado. Na verdade, essa ordem de açoitamento só não se cumpre porque quando o soldado vai açoitá-lo, Paulo fala, você vai açoitar um cidadão romano, e o comandante não sabia que Paulo era cidadão romano e tinha esse direito de nascença. E com isso nós vemos que em toda hora, em todo tempo, o apóstolo Paulo está ali sendo ameaçado de morte, sofrendo por quê? Porque está falando o Evangelho, está falando a mensagem do nosso Salvador, está fazendo o que Deus o chamou para fazer. Ser amigo de Deus, fazer a vontade de Deus, ser uma boa pessoa, ser uma pessoa honesta, não nos livra de sofrimentos. Na verdade, aqueles que têm a Deus parece que são mostrados assim pela Bíblia como as pessoas que são capazes de suportar o sofrimento, porque têm apoio, têm amparo, têm esperança, porque não tem, né, nessa existência toda a esperança de alegria, não. Ele sabe que viverá eternamente com Deus, e isso faz com que os sofrimentos dessa vida valham menos. Essa é a lógica de Jesus, e só por essa lógica Jesus nos fala para dar a outra face, que felizes são os que choram. Jesus nos fala para perdoarmos, para arcarmos com o prejuízo, as consequências em nome da paz, porque nós não precisamos que a todos os nossos planos deem certos aqui, que nós tenhamos uma vida só de alegria e satisfação aqui, para ter uma vida eterna de alegria e satisfação. A nossa esperança não se limita aos anos que vivemos aqui na Terra, nessa existência. Talvez por isso a Bíblia demonstre que os cristãos são aqueles que têm por prazer
seguir a Jesus e imitar a Jesus, inclusive nos seus sofrimentos, né? Tendo aquela disposição de ser igual a Jesus na sua humildade também, nas suas angústias, nos seus sofrimentos, sabendo que também participará com Jesus do reino eterno, da vida eterna, da alegria eterna. E o que esperar enquanto estamos aqui? Enquanto estamos aqui, nós pedimos a Deus que Ele nos abençoe todo dia, que Ele nos proteja, que Ele nos livre do mal, que Ele nos dê saúde, que Ele nos cure quando não tivermos saúde, que Ele nos dê sabedoria, que nos dê paz, que nos dê harmonia. Mas embora possamos pedir tudo isso, temos que estar prontos para os sofrimentos, para as tristezas, para as dificuldades, para as angústias. Temos que estar prontos para isso, não podemos ser surpreendidos e ficar desesperados como, meu Deus, e agora? Eu sempre te obedeci, o Senhor deixou que essa coisa ruim acontecesse. Porque coisas ruins acontecem, mesmo com os servos de Deus, com os filhos de Deus. Não há garantia de que servir a Deus nos livra de sofrimento. Não há garantia de que servir a Deus dá para nós vida de Deus em nós, satisfação de Deus em nós, satisfação daquela ovelha que pode ter muitas faltas, mas tem o pastor e por isso anda satisfeita, porque o Senhor é o pastor. Nós vemos o final desse trecho aqui do apóstolo Paulo, ainda quando ele levanta uma discussão, né, sobre os fariseus e os saduceus, e ele era dos fariseus e fala que ele está sendo perseguido porque acredita na ressurreição dos mortos. O final do texto nos diz que o tumulto é tão grande que o comandante teve medo de que Paulo fosse feito em pedaços por crentes, por pessoas que amam a Deus, que seguem a Deus, por grupos religiosos, fariseus e saduceus, que discutiam tanto, que eram tão nervosos, tão alvoroçados, tão raivosos, que estavam dispostos a partir ao meio o apóstolo Paulo. Em nome do quê? Em nome do próprio orgulho, em nome de dizer que eles estavam certos. Cada grupo queria provar que estava certo. Olha, servir a Deus não é servir um grupo, não é servir uma placa. Em nome do grupo, em nome da placa, nós podemos às vezes fazer isso aqui, querer matar pessoas. Eu peço a Deus que Ele nos dê força para que possamos servir a Deus apesar das perseguições que surjam. Perseguições vão surgir, lutas vão surgir, de onde menos esperamos. Às vezes esperamos que seja do império, né? Do império das trevas, do império romano aqui no texto. Não. Podem surgir de grupos de legalistas, grupos de pessoas que se acham melhores, que se acham melhores que os outros, mais santas, mais poderosas, mais dignas, né? Seja de onde for, perseguições surgirão. Assim como o apóstolo Paulo, que Deus nos mantenha firmes, conscientes disso, que nós vamos enfrentar lutas e que a nossa esperança, a nossa segurança não está aqui no apoio popular. A nossa esperança, a nossa segurança está no Senhor, o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa segurança. Agarre-se em Deus e que o Senhor Deus te sustente em meio a todas as lutas e tribulações que possam surgir na sua vida, embora eu ore para que Deus te livre delas, mas elas certamente virão. Foi muito bom ler mais um trecho da Bíblia com você aqui, que alegria, né? Estamos caminhando, lendo a Bíblia todos os dias. E todos os dias tem aqui para você um vídeo com um comentário, com a meditação em um dos textos, né, trazidos na sequência da Bíblia 365. Você acha que esse comentário pode ajudar outras pessoas a confiar em Deus e andarem satisfeitas nele? Então compartilhe esse vídeo só depois que você der aquele like, aquele joinha no vídeo, tá bom? Um grande abraço, Deus te abençoe e até a nossa próxima meditação aqui, se e quando Deus quiser.